Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado para quem não me conhece. Meu nome é Márcio Rabelo. Estou numa missão de trazer o Evangelho de Cristo com inteligência e sabedoria. E, claro, o meu estilo, a minha personalidade de falar calmamente, que você possa entender um esclarecimento de algumas coisas. É importante eu fixar algo aqui que nós podemos entender. A palavra de Deus, ela é simples e objetiva. Nós temos que entender isso em nossa vida. Por quê? Porque isso nos traz uma segurança. Quando nós podemos entender algo que muitas das vezes as pessoas confundem lá fora e se diz que se torna difícil pelas suas escutas, pela sua leitura, pelo seu ponto de vista. E fala que é difícil, mas escuta bem. Tem muitas pessoas como eu e por aí, mundo afora, que o Senhor deu algum tipo de dom. Ele nos ensinou, nos mostrou. Lógico que nós não somos privilegiados, não. O Senhor vem para todos. O Senhor vem para aquele que possa corresponder. Escuta, o Senhor veio para aquele que possa corresponder o chamado que Ele tem na vida de cada um. Então, o Evangelho de Cristo, muitas das vezes, não é tão difícil como muitas pessoas estão pregando aí. Ou muito fácil, que muitas pessoas estão pregando aí. Ele exige nós. Ele requer muito o que nós somos, para onde nós vamos, que tipo de pessoa você é. Se você começar a ter uma identidade sobre isso, as coisas vão começar a ser mais claro na sua vida, na minha vida. Assim acontece. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo ou nesse canal é trazer e mostrar para todos vocês a palavra de Deus de forma inteligente, de forma clara, que você possa entender. Porque o Senhor nos ensina que a sua verdade, ela é escudo protetor. No Salmo 91, eu estou com esse salmo na minha cabeça. Eu não sei se é o segundo ou é o primeiro vídeo ou o terceiro vídeo que você está assistindo. Do Salmo 91, porque ele nos brinda com um certo princípio, porque nós temos que confiar nele. O Salmo 91 ele começa assim: aquele que habita, aquele que mora, aquele que está, aquele que se encontra no esconderijo ou no abrigo, no ambiente de segurança, ele começa a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O que é abrigo ou esconderijo? Esconderijo é um ambiente de segurança. E quem é o Altíssimo? O que está protegendo esse ambiente? De quem é esse ambiente? De quem é esse abrigo? De quem é esse esconderijo? De quem? De Deus, exatamente. Escuta bem. Você começa a entender essa direção aqui, porque o habitar é estar, é morar, é se encontrar nesse ambiente, esse ambiente de proteção. Então ele começa a dizer, o próprio Davi escrevendo, dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansará. Na sombra do Onipotente. Quando você se encontra debaixo da proteção de Deus, que é onipotente, o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Então, quando você se encontra assim, na sombra dele, você tem a maior proteção. Se você está na sombra dele, você está no abrigo dele. Então, o próprio Davi fala assim: olha, aquele que está no ambiente que quando Deus se encontra, no ambiente aonde Deus está, viu? Você descansará.
Depois que você entender isso, depois que você descansar, você identificar no ambiente, um ambiente, eu estou falando aqui, esse ambiente pode ser um ambiente, uma igreja, pode ser um ambiente espiritual na sua vida, a qual você consegue identificar. Às vezes, nessa realidade que nós estamos aqui, eu não quero espiritualizar muita coisa, mas escuta um negócio aqui. Quando nós nos encontramos espiritualizado com Deus, uma comunicação com Deus, nós estamos num propósito de jejum, de oração, de consagração com Deus. Vai acontecer coisas na nossa vida, viu? Vai acontecer às vezes, vai ter traumas em nossa vida, vai ter muitas das vezes perca em nossas vidas, mas nós vamos estar confiantes naquele que nos consola. Então, aquele que se encontra na presença de Deus, no ambiente de Deus, viu? Aquele que se encontra na sombra de Deus, descansará. Depois que eu identificar isso, depois que eu entender isso, viu? Eu sempre vou dizer que Ele é o meu único Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza. Escuta bem. Agora começou a ter um pouco de clareza sobre essa mensagem. Davi começa a nos explicar porque momento difícil aconteceu na vida dele. Davi começa a escrever que mesmo na dificuldade, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflição, mas tenha de bom ânimo. O próprio Deus, ele começa no livro de Josué nos explicar que Josué começa a assumir uma responsabilidade de liderança. Então o próprio Deus começa a se comunicar com Josué e fala assim: olha, Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei também contigo, mas seja forte e corajoso. Não se desanime, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A falta de ânimo no ser humano, a falta de confiança no ser humano, muitas das vezes traz grande prejuízo emocional, físico, mental, financeiro, traz muito esses prejuízos na vida do ser humano. Mas agora Davi começa a dar uma grande direção e uma lição para a gente, nos explicando porque aquele que confia no próprio Deus, que se encontra no ambiente de Deus, aquele nós começamos a identificar e vamos dizer que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque Ele nos livrará do laço do quê? Do caçador, dos passarinheiros, né? Tipo assim, na nossa vida existe uma grande proteção. Você pensa que muitas das vezes você sai com o seu carro, às vezes pega a sua moto, às vezes sai de pé, você sai na esquina, você acha que não existe predador, não existe uma força maligna sobre uma destruição de vida do ser humano? Existe, existe. Então nesse momento ele começa a dizer que ele te livrará do laço do quê? Do caçador, do passarinheiro, daquele que pega, aquele que procura, aquele que coisa. O inimigo, segundo Pedro, capítulo número 5, versículo de número 8, fala assim que seja sóbrio, seja sóbrio. O inimigo está a nosso derredor, viu? Como um caçador, viu? Seja sóbrio. Existe uma linha, existe uma proteção que vai te proteger. Existe uma grande proteção do nosso Deus. Mas escuta, imagine só, em Lucas, seu capítulo número 15, ele começa a dar uma direção. Fala uma história do filho que agora sai e vai gastar tudo numa terra distante. Nesse momento ele saiu da proteção, viu, do seu pai. Existe um ciclo quando o próprio Deus nos ensina, porque existe a proteção de Deus.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi que Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. Ele faz uma representação aqui, viu, de uma águia, de uma galinha. Sempre o próprio Deus ele faz uma grande representação como uma galinha que protege seus fios, seus pintinhos sobre outros predadores. Quando entra em Jerusalém, fala assim: ah, Jerusalém, como eu queria tanto te proteger, te colocar debaixo das minhas asas. Então tem essa representação. Mas é nesse salmo que nós vamos entender que existe essa proteção. E todos os dias o Senhor te dá livramento, me dá livramento. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu quero trazer para você essa clareza. É muito difícil, às vezes, nós entender isso, porque nós estamos num âmbito carnal. Mas quando nós passamos para um lado espiritual, nós começamos a entender algo espiritual. Porque é difícil um homem discernir, sendo ele carnal, algo que é espiritual. Então o próprio Paulo fala assim que o homem carnal discerne as coisas carnal, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritual. Existe, viu, uma força maligna, existe algo que às vezes quer tragar, quer tirar o seu sossego, quer tirar a sua paz, quer te colocar medo, quer te colocar pânico, quer te afastar de uma grande proteção. Então, nesse instante que eu quero te alertar, viu? Procura o ambiente certo. E esse ambiente certo é debaixo da proteção do nosso Deus, viu? Procura um ambiente a qual você vai se sentir protegido. Esse ambiente tanto físico, eu te convido a ir numa igreja evangélica, uma igreja a qual você se identifica, a qual você se consegue se identificar. Uma igreja que começa a pregar o que está escrito. Uma igreja que te leva a uma grande reflexão e entender que você é um pecador, você não é merecedor, mas sim pela misericórdia de Deus, a qual Ele fez o seu sacrifício na cruz. No plano de salvação, você teve uma grande redenção e Ele consegue te alinhar e te convocar como filho. Você foi filho. Então, nesse instante, você começa a entender o ambiente que vai te trazer proteção espiritual. A oração é muito grande, a conexão com Deus é muito importante na vida do ser humano, porque Ele é o nosso Criador. Então, é nesse texto que eu quero finalizar aqui, que seja, viu? Seja sóbrio, seja sóbrio e procure o ambiente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi que Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, porque nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000, escuta, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Tá bom?
Essa é a mensagem de hoje. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. Viu? Estou numa missão. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ajudar alguém, compartilhe. Tá bom? Meu nome é Márcio Rabelo e se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, o único gesto de gratidão que você tem para conosco é se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, tá bom? Futuramente estarei aqui trazendo mais vídeo, viu? Sobre essa direção, sobre essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar.